Você já esteve em uma situação onde não tinha para onde correr? Uma situação onde você sentia que a vida estava lançando golpe atrás de golpe em você sem parar? Eu acho que todo mundo já passou por uma fase assim. Fase essa que muitas vezes faz você querer desistir de tudo, de se render, mas por algum motivo você continua e consegue aguentar mais um pouco. Pode ser uma pessoa que te ajuda nos momentos mais difíceis, pode ser uma simples frase que te tocou, e às vezes pode ser um personagem ou um filme. E Rock, com toda certeza, é um desses. Rock é uma das maiores sagas da história do cinema. Eu acho que todo mundo, pelo menos, deve conhecer o nome de Rock Balboa. Uma história de amor, de determinação e de resistência, disfarçada como uma história de boxe, porque Rock nunca foi realmente sobre o boxe. O boxe é só o cenário. Rock é sobre a vida, é sobre continuar, mesmo quando tudo em você quer parar. Essa saga com certeza já motivou muitas pessoas a treinarem. Eu falo por experiência própria. E pode me falar, quem nunca assistiu um filme do Rock e logo em seguida procurou uma academia de boxe para se inscrever? Um filme com uma história de superação, uma história que mostra que não importa o quanto você sabe bater, você também tem que saber apanhar, porque é isso que a vida vai fazer com você. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, porque hoje eu quero apresentar para vocês a maior história de superação do cinema. Em julho de 1946, nasce aquele que se tornaria um dos maiores ícones do cinema mundial. Sylvester Stallone nasceu com paralisia facial, sofreu bullying e durante toda a sua infância morou em diversos orfanatos. E mesmo com todas essas dificuldades, ele tinha um sonho: ser ator. Depois de ter sido recusado milhares de vezes na sua carreira, o Stallone se viu perdido, sem dinheiro, sem casa e passando fome, chegando a morar em uma estação de ônibus por semanas e tendo que vender o seu único amigo, o seu cachorro, por $50, porque não tinha como alimentar o bichinho, e chegou a um ponto em que ele não tinha mais nada. Foi nesse período que o Stallone assistiu uma luta de boxe entre o lendário Muhammad Ali e o azarão Chuck Webner, que surpreendentemente aguentou 15 rounds contra o Ali. Round após round, ele continuou de pé, e foi ali que Sylvester Stallone teve a inspiração para criar o roteiro de Rock. Ele foi para casa e uma pequena curiosidade: o Stallone escreveu o roteiro inteiro de Rock em 3 dias. O filme que mudaria sua vida para sempre. Depois de apresentar o roteiro do filme para produtores de Hollywood, foi oferecido a ele $150 mil. E dizem que a oferta pode ter chegado em até $300 mil, o que era um baita dinheiro naquela época e, na verdade, até hoje. Porém, eles queriam outro ator para interpretar o Rock, e o Stallone, sem casa, sem comida, recusou a oferta. Ele insistiu que era ele que iria ter o papel de Rock, e depois de mais algum tempo, foi oferecido a ele o papel de Rock, claro, por um valor muito menor do que o anterior, mas o Stallone aceitou sem pensar 2 vezes, e foi aí que nasceu Rock, um lutador, um dos maiores filmes da história de Hollywood. Rock, um lutador, começa nos apresentando ao nosso protagonista, o Rock, um boxeador de 5ª categoria que luta aqui e ali nos finais de semana, ganha um trocado e, paralelamente a isso, também trabalha cobrando dívida das pessoas para um agiota. E aqui vem uma das coisas que faz essa saga ser tão amada. Logo nos primeiros momentos que conhecemos o Rock, já vemos que ele é um cara humilde, meio bobão e que fica fazendo umas piadinhas de tiozão sem parar, mas que mesmo assim ele tem um bom coração. Nós vemos o Rock andando sozinho pelas ruas da Filadélfia, com o seu jeito meio esquisito, mas acima de tudo, a gente consegue se identificar com o Rock, porque
ele é só um cara normal, um cara comum e digna de passagem. A atuação do Stallone nesse papel é simplesmente magnífica. Ele é tão natural que quando você vê o Stallone na vida real, é bem possível de pensar instintivamente: olha ali, o Rocky, ou vice-versa. É quase como se esse papel fosse feito por Stallone, quase como acontece com outros atores, por exemplo, o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro e muitos outros. E essa é a beleza dos filmes do Rocky. Tudo ali é tão real. Os personagens, as interações entre eles, os relacionamentos que são construídos ao longo do tempo, é tudo tão natural e perfeito. E lógico que nesse vídeo eu não vou ficar falando de termos técnicos, até porque eu não sou um cinegrafista e nem nada parecido. Eu sou só um cara comum, sem conhecimento nenhum, fazendo um vídeo sobre uma obra que ele ama. E provavelmente falando um monte de abobrinha. Mas, sinceramente, quem liga, né? Até porque o Rocky é uma saga que você sente na alma e no coração. Após um tempo no filme, o Rocky recebe uma proposta de lutar contra o campeão mundial dos pesos pesados, Apollo Creed, que teve a sua luta cancelada porque seu oponente acabou se ferindo no treino. A partir dali, o Rocky percebe que ele vai ter que treinar, porque ele é um lutador de quinta categoria e vai simplesmente enfrentar o campeão mundial. E claro que nesse meio tempo acontecem muitas outras coisas, porque, como eu já disse, esse filme e essa saga inteira, na verdade, nunca foi sobre boxe. Essa é só a premissa inicial do filme, até porque temos uma luta no início do filme e outra só no final. Rocky é bem mais sobre ser humano. Por exemplo, o Rocky gosta da Adrian, uma mulher super tímida e irmã do melhor amigo dele, o Paulie. Depois de muitas tentativas, ele acaba conseguindo sair com a Adrian. Os dois se conhecem melhor e uma das cenas que eu gosto muito, onde eles estão em um ringue de patinação e o Rocky começa a contar o porquê dele ter virado um lutador. A Adrian, que sempre foi muito tímida, começa aos poucos se abrir com o Rocky, percebendo que ele também se vê como alguém inferior, assim como ela sempre se sentiu inferior. E puta que pariu, cara, que relação boa. Porque quando um se sente pra baixo, o outro eleva. Isso é bem mais aprofundado nos filmes posteriores, como em Rocky 3. O Rocky admite estar com medo de lutar contra o Clubber Lang. E a Adrian, ela dá um show de como elevar a confiança de alguém. E, sinceramente, é impossível qualquer pessoa não chorar, ou pelo menos se animar com essa cena. Porque, cara, que absurdo. Outra relação que vai sendo construída é a relação entre o Rocky e o seu treinador, o Mickey, um velho rabugento, mas que tem um coração de ouro. Quando o Rocky recebe a proposta, o Mickey vai até a casa dele para pedir para ser seu treinador. E ali, o Rocky começa a desabafar sobre como ele nunca teve uma chance de ser alguém na vida e que pela primeira vez ele pode provar para si mesmo que é alguém. Depois de desabafar, ele corre até o Mickey e pede a ajuda dele no seu treinamento. E falando nele, o que dizer sobre as cenas de treino nesses filmes, cara? Simplesmente absolute cinema. Sinceramente, eu acho que deve ser uma das cenas mais icônicas de todo o cinema. Atire a primeira pedra. Quem não vê a sequência de treinamento do Rocky com Gonna Fly Now de fundo e já não tem vontade de fazer flexão e sair pra correr às 5 da manhã ou se sente motivado de mudar de vida. Eu simplesmente não tenho palavras pra descrever o quanto essas cenas são boas em todos os filmes. Por exemplo, a sequência com Going the Distance no segundo filme, a sequência inicial do terceiro com Eye of the Tiger e a do quarto filme com Burning Hearts. E o quinto, o quinto a gente pode esquecer, né? O que eu quero dizer aqui é que essa é a magia dos filmes do Rocky. Você se sente literalmente como se estivesse lá, vivendo aquilo. E quando o Rocky sobe as escadas e começa a comemorar, você comemora junto, porque sabe que ali o Rocky já havia vencido. Não a luta, mas a vida. Ele consegue vencer a si mesmo. E bom, no final do filme, acontece a luta do Rocky contra o Apollo, onde o Rocky, inclusive, consegue derrubar o Apollo no primeiro round e fazendo o Apollo perceber que o Rocky tá na maldade. Assim, seguindo por 15 rounds, onde o Rocky apanha, mas apanha muito, mas principalmente ele levanta
todas as vezes. A luta acaba, o Apollo é decidido vitorioso por pontos, mas o Rock não tá nem aí pra isso. Ele começa a chamar a Adrian, comemora que ele conseguiu chegar lá com o Apollo, ele foi até o fim, ou melhor dizendo, ele foi à distância. Isso faz Rock ser tão especial. Ele não te ensina a vencer, mas ele te ensina a continuar, porque quando a vida bater em você, e ela vai bater, Rock te lembra de uma coisa: você só precisa aguentar mais um round e continuar de pé. E no fim, essa história, como eu disse, nunca foi sobre boxe, mas sim sobre um homem comum indo à distância.